Eu quero falar hoje com você sobre como você pode estar protegido por Deus. Protegido de tudo que está acontecendo aí fora. Como? Como você pode estar blindado dos males que assolam a humanidade? Desde doenças, a problemas financeiros, a destruição familiar que está assolando os lares, a destruição da sua mente com as ideias diabólicas que se espalham como fogo em uma mata seca. Como ficar blindado, protegido das coisas deste mundo? Eu quero falar sobre isso com você hoje. O Senhor Jesus, quando esteve aqui, falou muito sobre o reino de Deus. Quando ele começou a pregar, no início do seu ministério, ele falava as seguintes palavras. Jesus dizia: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então, Jesus anunciava o reino de Deus como se ele estivesse, como que ele estava próximo. Ele dizia: o reino de Deus está próximo. E não foi apenas no início que ele falou isso. Durante todo o seu ministério, ele tentou explicar de várias formas sobre o reino de Deus. Quando você lê lá o capítulo 13 de Mateus, você vê Jesus falando do reino de Deus, usando várias parábolas. A parábola do tesouro escondido, dizendo que o reino de Deus é como um homem que achou um tesouro escondido no campo e depois enterrou, foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Ele fala do tesouro escondido. Depois ele fala do reino de Deus como um mercador de pérolas. E vendia, negociava pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo que tinha para comprar aquela grande pérola. E várias outras formas ele explicava o reino de Deus, mostrando que o reino de Deus é digno de você dar tudo da sua vida em troca dele. Dar tudo. Toda a sua vida em troca da entrada no reino de Deus. Aliás, esta é a condição para que você, eu, entremos no reino de Deus. É toda a nossa vida. Então, o reino de Deus é um lugar onde Deus reina, onde a sua vontade prevalece. Quando Deus, no seu reino, está com os seus filhos debaixo do seu esconderijo, ele se torna responsável pela vida deles. E é aí que você tem a garantia da proteção, da segurança dele sobre a sua vida. Se eu estou no reino de Deus, então este rei, que é Deus, que é o Senhor Jesus, é responsável por mim. Se você é um cidadão brasileiro, americano, inglês, britânico, o que for, você tem a proteção do seu país, do seu estado. Você lembra que o Brasil enviou um avião lá para a China, no início da pandemia, para a cidade de Wuhan, porque havia lá alguns brasileiros, e então o governo brasileiro enviou um avião para retirar os brasileiros da China. E os colocou aqui, em Goiás, sob quarentena, observação, etc.
Por quê? Porque o governo brasileiro é responsável pelos seus cidadãos. Agora, imagine o reino de Deus. Imagine o reino de Deus. Se o governo brasileiro, com toda a esculhambação do nosso país, é responsável pelo cidadão, onde quer que ele esteja no mundo, o que você acha que Deus, na sua perfeição, não vai fazer? O que Deus vai poupar em termos de recursos para ajudar os cidadãos do seu reino? Então, use a sua inteligência, use a sua cabeça agora. O mundo está com as mãos para o ar, o mundo está perdido, confuso, as pessoas estão sem saber o que vai acontecer, o que fazer, os governantes mais perdidos do que os governados. E você talvez está aí se perguntando: meu Deus, o que vai ser da minha vida? O que vai ser da minha vida? Para você ter segurança, para você estar firme, tranquilo, em paz, dentro de você, não importa o que esteja acontecendo do lado de fora, você precisa estar no reino de Deus. Você precisa entrar no reino de Deus. O reino de Deus é o lugar onde Deus faz a sua vontade. E quem quer estar no reino de Deus tem que submeter a sua vontade à vontade de Deus. Jesus nos ensinou isso na oração do Pai Nosso, quando ele disse: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Então, se você quer entrar no reino de Deus, o passaporte, o visto de entrada para esse reino é a entrega de toda a sua vida para Ele. Deixar que Ele se responsabilize por você. E isso envolve a entrega da sua vontade também. Você deixar que Ele, você confiar que Ele sabe melhor que você, que a vontade dele é melhor que a sua. Então, tudo que você quer na vida, seus sonhos, seus desejos, seus planos, você vai colocar sob a vontade de Deus. Ó, meu Deus, eu quero fazer isso, mas seja feita a tua vontade. Meu pai, eu gosto dessa pessoa, quero me casar com ela, mas seja feita a tua vontade. Se não for da tua vontade, então eu vou abrir mão dessa pessoa. Isso é sacrifício. Isso é abrir mão do que você quer, confiando que o que Deus quer é melhor para você. Isso é bonito na teoria, mas na hora de mostrar, na verdade, de abrir mão do que você quer, quando isso vai contra o que Deus quer, aí é que a prova dos 9 entra em ação. Você tem que determinar se você quer a proteção de Deus, você tem que estar no reino dele. Deus não é responsável por aqueles que não estão no seu reino, sob os seus cuidados. Ele não é responsável por isso. Mas se você adentrar o reino de Deus, se você se submeter às leis do reino dele e habitar no reino dele, então você pode ter certeza, absoluta certeza, garantia de uma coisa: não vai cair um fio de cabelo da sua cabeça que Deus não saiba e não permita. Preste atenção nisso. Ele é responsável por você, por todos aqueles que estão no reino dele. Ele é responsável. Ele não é rei de Araque. Ele não é rei que faz falsas promessas, que precisa de voto de alguém. Ele é rei absoluto. A sua dívida com a sua palavra é para com ele mesmo. Porque se ele falhar na sua palavra, ele deixa de ser rei. Então tem absoluta garantia que se você estiver no reino de Deus, ele vai cuidar de você. Cuidar de você. Ele vai acrescentar tudo que falta para a sua vida. Não vai deixar faltar nada. O que
ele tiver de fazer para fazer chegar na sua mesa o pão, ele vai fazer. O mal não vai poder tocar em você. A sua mente vai estar guardada, protegida pelo Espírito de Deus. O seu corpo vai estar guardado pelo Espírito de Deus. Porque você vai estar no reino de Deus. Você quer esta proteção? Você quer esta garantia? Está à sua disposição. Basta você entregar toda a sua vida para Ele e submeter as suas vontades à vontade dele. Gostou? Que tal ouvir de novo? Ouça quantas vezes precisar, até que este conteúdo faça parte de você. E não se esqueça de dar o seu like, comentar e compartilhar. Até a próxima!